gente, nós estamos aqui hoje com o nosso querido amigo Pastor Saulo, mais uma vez aqui em Maceió, e eu tenho certeza que vai ser um tempo sobrenatural mais uma vez, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, por estar novamente aqui conosco, e sempre é uma honra conversar com você. A honra minha, Ariana, que bom saber que a igreja tem fluído de forma tão poderosa e o ministério florescer, aquilo que o Senhor tem te confiado. Aleluia. Tem sido referência e como tem se estendido, né? Aleluia. Vendo essa geração chegando aí. Sim. Com esse coração, com essa paixão que você, Aleluia. A partir de você, do pastor Murilo, tem semeado e plantado no coração deles. Honra minha. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de ver o que Deus tem feito, né, incendiando os nossos corações para trazer também uma nova geração diferenciada, que é isso que a gente precisa. O tema, pastor, da nossa edição agora do Florescer é visitação divina, porque é algo que Deus ministrou ao meu coração desde o começo do ano. O Senhor falou para mim no começo do ano que esse era o ano de Atos 2 na minha vida. Poxa. Ou seja, visitação de Deus, né? Algo sobrenatural. E o que eu mais gosto é que a visitação divina, ela sempre vem com um propósito. Deus, quando toca a terra, Deus, quando traz algo, Ele não faz em vão. Não é algo porque Deus não tinha nada o que fazer. Não é algo... Ele sempre tem um propósito, Ele sempre tem uma designação. Então, eu creio que a visitação divina, ela é algo que a igreja precisa ansiar. Ela precisa desejar. E o que é que você assim, pode dizer sobre esse assunto, né, a respeito do mover do Espírito Santo, esse mover profético, que é o mover que está empurrando a igreja nesses últimos dias, é o que vai fazer a igreja permanecer ali com pureza, na presença. O que você tinha a dizer sobre esse assunto? Bom, desde o início do mundo, existe um desejo de Deus, inequívoco, né, de querer que existisse vida. Então ele vai, o Espírito pairava sobre a terra e ele Sim. libera o haja. Então, desde o início da criação, isso vem caminhando e se perpetuando. Mas é algo muito interessante falando sobre essa visitação, porque não é algo de momento, é algo que ele quer permanecer. Sim. Então, Deus tomava Moisés, tomava Davi, tomava Sansão, e ali eles produziam, faziam, realizavam, mas era algo que vinha e saía. Né? Agora o véu se rasgou, Jesus vem, e na grande comissão ele vai falar algo muito interessante, quando os discípulos estão com medo, né? Porque Jesus acaba de ser morto e eles podem vencer os próximos, e no meio daquela sala, daquele contexto de medo, de pavor, de falta de esperança, a Bíblia diz que Jesus vem, desce no meio daquela sala, sopra Aleluia. E diz: recebei o meu Espírito. Então essa visitação é muito mais do que eu posso entender que um selo, é uma convocação a você não caminhar mais sobre um jugo do medo, de uma perseguição, sabe? Você viver no Espírito, viver sobre essa visitação espiritual, é você romper muitos paradigmas religiosos, doutrinários. Eu acredito que como os discípulos receberam do Senhor esse sopro, né? Então, quando você sopra, você está falando assim: recebei o que está de mim em você. Então, os discípulos, a partir daquele momento, viveram o tempo do apostolado, não é? Aquele tempo que agora eles não tinham a presença de Jesus corpórea, mas tinham a presença do Espírito Santo que os conduzia. Aleluia. Né? Então, onde ele passava, a sombra curava. Você não podia ir, eu mando o meu lenço aqui. Então, esses sinais, é muito definitivo para aquilo que a gente entende como essa visitação, sabe? Tem que ter os sinais. É isso aí. Onde eu caminho, seja qual for o meu nível de relevância, seja qual for o meu nível cadê meu Google? Me ajuda aí, Ariana. De contatos, eu tenho que marcar alguém. De influência, eu tenho que marcar alguém. Então, é sobre esse tempo onde o Senhor quer marcar. Eu creio que a visitação, ela sempre produz frutos. Total. E novos frutos. Aquilo que era impossível passa a ser possível, né? O natural, ele dá lugar ao sobrenatural. É isso. E eu creio que é isso que Deus quer fazer. Algo que Deus ministrou para mim é que visitação divina não quer dizer que Deus seja um visitante. Não é porque Ele quer vir um tempo e sair. Ele quer permanecer, Ele quer transformar uma visitação em uma habitação. É isso. É o que ele é antes e depois, né? Antes e depois. E a igreja precisa viver ansiando por isso. Porque nós temos essa velocidade, essa profusão do espírito profético, mas a gente vê que também ainda exige uma grande batalha com o espírito de religiosidade.
né? O espírito de religiosidade, Total. ele é contra o espírito profético. E às vezes as pessoas acham que uma visitação divina é apenas vir ao culto no domingo. A visitação divina é apenas, talvez, só chorar porque se emocionou com um louvor. Mas a visitação divina é algo para desejar diariamente. Qual o posicionamento, pastor Saulo, assim, que uma pessoa tem que ter para viver essa visitação em Deus, verdadeiramente? Ok, eu acredito também que não é uma questão só de mudança de hábito, né? A visitação do Espírito Santo, ela te coloca em uma vida transformada. Aleluia. Então não é uma mudança de hábito, é uma transformação. Então é da água para o vinho, Sim. sabe? Aquele batismo de fogo, sabe? Então, glória. O ponto que eu quero colocar aqui nesse tempo com você e com quem está me vendo aí é sobre a ambiência, o lugar onde eu estou. Sim. As pessoas com a qual Nossa, isso é tão me importante. relaciono, Meu Deus. sabe? A autoridade que está sobre a minha vida, aquilo que eu me referencio, é muito definitivo para a minha vida movida no Espírito, sabe? É muito interessante quando os nossos pais dizem isso, né? Diga-me quem tu andas. Então, viver no Espírito, sobre essa visitação espiritual, está muito linkada aos nossos relacionamentos. Se você prestar atenção, aqueles 2 discípulos de Emaús, eu acredito que um era complemento do desfavor do outro. Um era o complemento da insatisfação do outro. Tanto então, que eles concordaram em se afastar. afastar. Né? Então, existe concordância, né, existe pastor? concordância, sabe? Aí. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, é melhor 2 do que 1. Então, o Espírito que visita, o Espírito que me encontra em um lugar favorável. Aleluia. Para mudar. A mulher samaritana, aquele encontro crucial que a fez a primeira missionária da Bíblia. Sim. Né? Então, quando a gente tem essa consciência de que relacionamentos que por um tempo me alimentavam, mas que a partir daquele momento me deixaram de um passo para trás, ao invés de me alimentar, começa a me amaldiçoar. Então tem que ser decisivo, sim. radical para Isso aí. poder absorver aquilo que o céu tem para liberar. Eu creio que todo mundo aí com certeza está sendo muito abençoado com essa conversa e essa revelação. Eu falo muito sobre essa questão que não é todo ambiente que você pode estar, não é qualquer mesa que você pode sentar, não é qualquer pessoa que você pode ouvir, porque isso tem muita influência nos frutos espirituais da sua vida. Né? Nós precisamos ter o entendimento disso, que não é algo pessoal. É como um princípio de Deus. Não é preciosismo. Não é aquela coisa porque que agora... eu gosto mais de um do que de outro. Não. É uma questão de saúde espiritual, de revelação. Olha aí. Né? Aquilo que o Senhor vai colocar para Isaac, através de Abraão, que está já avançado de idade, a Bíblia diz que Abraão estava preocupado porque não tinha nenhuma mulher cananeia compatível para casar com Isaac. Não é porque Isaac é o queridinho, não, porque Isaac é promessa. Então eu sei o que é que Deus tem comigo. Com promessa tem que ser a aliança certa. Com promessa tem que ser com a aliança certa. E assim é a visitação do Espírito. Ele deu como promessa. Sim, não é? sim. Então eu não vou me filiar a pseudos ambientes proféticos, a pseudas revelações, a pseudos pessoas proféticas. Não, eu tenho que ser radical. Eu tenho que olhar e dizer assim, Senhor, se não junta, se não dá liga, se não me chama para ser mais crente, irmão, desculpa, Deus abençoe, é tchau e bênção. A gente tem que ser assim. Se não é pé de fogo, pai, coração de fogo, eu não quero. Jesus certa vez disse, quem não é por nós é contra nós. Eu não vou me colocar nesse lugar de me sentir, né? Porque essa humanidade ela tem que existir em nós. Né? Mas eu tenho que me colocar nesse lugar de me preservar. Sim. Né? Então, quando eu me preservo, eu estou habilitado a viver e receber essa visitação. Eu creio totalmente nisso. E a gente, quando vê lá em Atos 2, né, a gente vê, eles estavam unidos, perseverantes. E eu creio que aquele poder do Espírito Santo só desceu ali porque havia unidade. Total. Né? Se tivesse, eu acho que um desconectado do propósito, talvez não tivesse acontecido. Se tivesse 119 e um tivesse assim, meu irmão, desculpa. Então, olha aí a importância do ambiente, da unidade, das alianças, né? Isso. E aquele momento de visitação divina foi um momento realmente divisor da igreja, né? Ali nasce a igreja, mas havia já os apóstolos, havia já os discípulos, haviam aqueles que amavam, né? E andavam com Jesus. Mas a partir daquela visitação, nada foi
Nada. Da mesma forma. Nada. Porque se a gente pegar os 3 primeiros capítulos de Atos, a gente vê a igreja, que já é a igreja como estrutura, sendo uma. Atos 1 é a igreja que quer ouvir a direção de Deus através da sorte, através do papel, através de quem tem mais tempo, de membresia, né? Então, um apóstolo que ajuda sai, e agora eles querem discutir quem será, porque a gente precisa ter alguém que, sabe? Então, visitação, posso falar aqui, irmão? Minha amiga, visitação de Deus não está linkado, como isso da minha época, de um assembleano, há quantos anos de carteirinha de membro eu estou. Não, né? Verdade. Não está linkado a quantos anos eu tenho de ministério, ou quantos anos eu tenho de serviço, não. A visitação de Deus está linkada ao quanto eu preciso para hoje, quanto a minha necessidade agora, quanto eu estou linkado agora. Então, quando Jesus vem, através do seu Espírito em Atos 2, ele vai quebrar, sabe, essa coisa daqui, essa coisa que eu me seguro com essas coisas, que eu me apoio com essas coisas daqui, solúveis, corruptíveis, e vai me colocar no lugar onde ele vem e ele direciona. Aí no Atos 2 ele diz, olha, vamos fazer, mas segundo o Espírito Santo. O Espírito Santo. Aí Atos 3 é aquilo que Pedro e João, tomados de glória, prega assim, ó, cara, Pedrão que negou 3 vezes, Jesus, agora vai a primeira pregação de Pedro, 3 mil almas. Então, um dos pontos também da visitação do Espírito Santo é que sempre que o Espírito Santo te visita, ele te multiplica. Então essa multiplicação de favor, de autoridade, de unção, de revelação, de pessoas que querem caminhar com você. Às vezes as pessoas pensam assim, mas por que tanta gente com a Ariana? Cara, a Ariana recebeu uma visitação do Senhor. Aleluia. E quem recebe a visitação multiplica. Aleluia. A gente não consegue nem controlar, nem entender. Meu Deus. A gente entende. Mas por quê? Mas por que tanta gente? Mas por que tantos convites? Visitação do Senhor. Ela sempre multiplica, é sempre o acréscimo de Deus. E vai lá, e Pedro e João estão lá e falam assim, não tenho prata nem ouro, mas eu tenho algo meu Deus. Que o Sinédrio não tem. Meu Deus. Porque o dinheiro o Sinédrio tinha. Jesus. Prata, os religiosos da época tinham. Agora o levanta e anda só para quem decidiu viver a visitação. A visitação. Tem que ser um desesperar, né? No nosso coração. Tem. E nós precisamos nos posicionar para isso. Senão não adianta. Não adianta. E visitação, ela não é sorte. É preparo. É isso. O preparo é a porta de entrada para a visitação de Deus. Concordo. Quando eu me posiciono, por exemplo, mudar a minha vida, mudar a minha história, mudar meu ambiente, decidir algumas coisas, né, que me fazem ser separados para Deus, isso já é um posicionamento, uma preparação para a visitação divina. Então, às vezes as pessoas assim, porque, como você falou agora, por que com um e não com o outro? Né? E eu fico muito feliz de poder ensinar isso à igreja, principalmente aos jovens, adolescentes, essa geração que está vindo. Porque não é porque Deus ama mais um ou outro, Deus tem propósitos para cada um. Agora, como a gente responde a isso, aí é que você recebe o volume, a recompensa. Né? Tem esforços, tem renúncias que você teve na sua vida, que outras pessoas que cresceram com você talvez tiveram a oportunidade, mas não fizeram. E lá na frente você vê a diferença e vê a resposta. É isso. Me fala assim, pastor, um momento assim que você viveu de visitação divina, que você diz assim, foi um divisor de águas, foi um memorial na minha jornada. Depois disso eu nunca mais fui o mesmo. Quando eu decido viver uma nova realidade, até comentei no podcast passado, uma nova realidade em outro lugar, com outras pessoas, com uma nova até cultura, posso colocar assim, eu decidi me alimentar do que poderia nutrir a promessa de Deus. Então, eu fui muito seletivo nos lugares que eu ia, nas pessoas que eu me aliançava, e algo muito definitivo, na verdade, na minha vida espiritual, foi quando eu decidi sair de um contexto doutrinário, que até muito me era confortável, né? E me lancei ao novo, sabe? Eu não digo falta de responsabilidade, mas eu digo direção. Sim. E direção de Deus quem só tem que ter é você. Porque existem momentos em que você só vai ouvir a voz do Senhor e vai ser só você. É isso aí. Ninguém vai acreditar, ninguém vai concordar, ninguém vai te validar, ninguém vai te aplaudir. Não vai. E quando Deus disse para Isaac, fica, não desce para Gerar, fica no Egito. Melhor, fica em Gerar, não desças para o Egito. Em Gênesis 26. Ninguém tinha escolhido o que Isaac tinha escolhido.
Mas Isaac tinha uma referência. Nossa. Mesmo o Deus que fez como nos dias de Abraão. Então, quando eu decidi ficar nesse lugar e obedecer ao comando do Senhor, então houve uma virada de chave na minha vida. Foi essa mudança geográfica mesmo, de ministério e geográfica também, geográfica, né? Porque sim. você saiu de uma cidade para outra, aqui de Maceió, somente com a palavra. Fui a Brasília, hoje já estou há 14 anos em Brasília, e ali foi definitivo, sabe? E ali abriu-se um portal do Senhor, e eu fui caminhando. Se Deus falasse comigo assim, pô, nessa trajetória vai acontecer isso, aquilo outro, eu falo, não, então me deixa aqui em Maceió. Mas você nunca está condicionado às coisas, né? A gente está sempre... Deus nunca revela tudo, né? A gente está sempre linkado, porque a gente sabe o que Ele vai fazer. O nosso grande problema é como. Eu sei, Senhor, que aí vem o profeta. E nesse como muitas coisas ficam fora. Ficam. Né? Muitas feridas acontecem. Às vezes Ele manda o corvo. Às vezes. Então o Senhor me disse certa vez, Ele disse assim, eu vou usar o que é indigestivo para... Meu Deus! Sabe, eu vou usar o que não combina com os teus padrões. Meu Deus. Eu vou usar, eu vou usar o que não se adequa às suas expectativas para te conduzir para esse lugar de visitação. E ali e aqui Estou entendendo, Jesus. Tá? E assim eu acredito que o Senhor tem mesmo preparado. É uma voz, a voz que ecoa. Aleluia. A voz do Espírito que está aqui. Esse vento não para de soprar. Agora Ele quer saber quem está pronto. Quem está pronto, quem está no lugar certo, quem está reunido com as pessoas certas para receber essa visitação. Meu Deus, que lindo. Eu creio que hoje, nesse florescer, nós iremos viver uma visitação dos céus. Está selado isso. Eu creio que a gente tem corações... um novo semestre, né? Sim, um novo semestre, algo novo, algo assim, inédito, né? Algo que o Senhor pode fazer e só para como você está falando. E eu creio que enquanto a gente conversa aqui, o Espírito de Deus já está agindo em toda a dimensão, tomando o florescer, tomando essa igreja, tomando o coração das pessoas para que elas possam estar posicionadas, né? E sentir esse fluir do Espírito Santo. Deus só precisa de um coração. Só um. Ele disse, olha, eu achei a Davi meu servo. Ou seja, existe esse Espírito que procura. Né? Então, quando ele acha, ele fala, vou investir. Se ele achou em você, meu Deus. Se ele encontra na El Shaddai, se ele encontra aí na sua casa, ou onde você posteriormente vai me ver, quem sabe, dentro de uma realidade tão difícil, onde a Ariana viveu esses dias, dentro de uma quarto de hospital. Sim. Mas ele encontrou um coração grato, um coração ensinável. Ele diz, eu vou vir. Aí ele vem com cura, vem com restauração, ele vem com revelação. Então deixa ele te encontrar. Pastor, como é que eu faço? Se esconde nele. Porque quem de verdade, cara, não precisa aparecer. Quem de verdade se esconde, quem acha é o Senhor. Né? Então quando ele acha, aleluia. Que sejamos achados. Achados, Senhor. Achados. Porque a parábola diz que o Senhor disse, eu vou te dar talentos. Mas eu vou, mas eu volto. Né? O que é que você fez com aquilo que eu te aquilo que eu te dei, com aquilo que eu te confiei? Isso aí. Ele não falou, eu vou te dar eu vou deixar com um peso com você. Eu vou deixar uma enxada com você. Eu vou deixar não, ele falou assim, eu vou deixar um talento, aquilo que é meu. Meu Deus. Vou deixar com você. E eu vou voltar para eu ver o que é que você fez com aquilo que eu dei. É isso aí. Como é importante, como nós precisamos falar mais sobre visitação divina e gerar esse desejo no coração da igreja. Eu sei que o tempo está tão curto, mas vai continuar. Bom, né? O assunto é bom, a gente vai falando, vai falando. Porque é algo que a gente acredita. Sim. A gente sempre tem que falar, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a gente tem se alimentado desse anseio, cara, a nossa conversa é assim. Sobre isso. A gente tem que sentar. Aqui tem GC, PG, Celo. Tem redes. Tem redes. Então, nas nossas redes tem que ter isso aqui. O que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode acessar esse lugar? Então, o nosso anseio tem que ser a partir do meu cotidiano. É no nosso ordinário. Sabe? Que o extraordinário vem. Meu Deus. Eu queria mais tempo para a gente poder ficar conversando aqui. Pastor Saulo, muito obrigada por cada revelação, cada palavra de direcionamento a respeito da visitação divina. Eu tenho certeza que assim como eu fui abençoada, quem assistir esse podcast também vai ser muito abençoado. Eu queria que você terminasse só com uma palavra breve, rápida, e para a gente fazer uma oração. Amém. E finalizar esse podcast. Imagine Pedro, esse cara rude, esse cara complicado, sanguíneo, sabe, que falava, que
queria tomar a frente. Imagine esse que podia ser o cara que mais desprezado, porque quem olhava para Pedro dizia assim, esse nunca vai ser alguém que Deus vai querer usar. Meu Deus. Justamente foi esse cara que estava lá pescando, que o Senhor vai assar um peixe e chama Pedro para conversar e pergunta, Pedro, tu me amas? O Senhor sempre tem uma promessa, o Senhor sempre tem um desejo. Ele quer usar você. Aleluia. Sabe, Ele não quer usar você como você está, porque sempre a voz profética me coloca em um lugar lá na frente. Ele me vê lá na frente. Então, o Senhor não te vê hoje, o Senhor te vê lá na frente. É por isso que Ele insiste em você. Então, tem esse anseio de querer ser transformado, ser mudado, para que o Senhor venha e te visite e te comissione a ser esse grande pregador, essa grande voz profética, onde você for colocado. Tá? Esse é o tempo onde o Senhor vai chamar os improváveis e colocá-los nesse patamar, sabe, de ativação e de grandes liberações espirituais. Aleluia. Vamos terminar com a oração? Vamos. Levanta aí a voz, pastor. Eu sei que todo mundo que está em casa, quem está por aqui também conosco, vai entrar em concordância e receber aquilo que o Senhor vai liberar através de você. Sim, Senhor. Nós não queremos apenas palavras. Nós não queremos apenas reuniões, conferências. Não, Senhor. Nós queremos viver o Pentecostes. Nós queremos viver debaixo dessa revelação. Senhor, que não passe de nós o teu desejo, que o Senhor encontre em nós a partir aqui de Maceió, a partir de Alagoas, a partir do Nordeste, para todo o Brasil, para todas as nações. Senhor, eu quero clamar agora para que o teu fogo acenda as lamparinas, Senhor, que estão apagadas. Senhor, nós não queremos ser aqueles que vão contar o que outros viveram, mas nós queremos que nós sejamos a voz que diga, nós vivemos, nós experimentamos, nós desfrutamos. Venha sobre nós. Esse é o nosso anseio, Espírito Santo. Essa é a nossa vontade. Senhor, derrama e faça o antes e o depois. Seja o teu nome glorificado, seja o teu nome exaltado, seja o teu nome, Deus, aquele que se levante acima de todos os nomes e nos coloque nesse lugar de execução e de habilitação. Faça, é o nosso desejo. Venha sobre nós, como Atos 2, seja agora em 2025, Senhor, nesse dia que nós chamamos hoje o selo do Espírito em nosso meio. Nós clamamos e em fé esperamos ansiosos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que você recebeu aí de casa essas palavras, esses direcionamentos aqui através da vida do pastor Saulo. Eu estou muito feliz por estar com ele mais uma vez e a gente poder falar sobre esse assunto. Como eu disse, a gente poderia falar aqui horas e horas, mas a gente tem um compromisso. Mas obrigada, meu amigo, Deus continue te levantando. Tu és águia, águia nessa terra. Deus te abençoe, viu? Somos. Deus abençoe, aleluia, somos, glória a Deus. Meu Deus! Aleluia! Pô, rendeu, hein?